Olá, tudo bem com vocês? Muito feliz. Hoje nós estamos aqui para o último episódio do módulo de comunicação interpessoal para o curso de habilidades do futuro. Vamos lá, vamos falar hoje sobre autoconfiança, um tema super importante e que chega como um fechamento que pode significar bastante dentro desse contexto que a gente vem conversando. Porque, como a gente fala desde o início, que esse é um primeiro passo nessa jornada das habilidades do futuro, né, dos novos profissionais, a autoconfiança ela tem um caráter não definitivo. Mas não é um não definitivo transitório, é um não definitivo porque precisa o tempo todo ser nutrida e realimentada, né? Eu sempre brinco que é como uma joia de prata, que não perde valor, mas que sempre tem uma oxidaçãozinha que pode ser ali lustrada, melhorada, implementada para ficar brilhante, né, para manter o seu brilho. Então, vamos pensar hoje na autoconfiança como essa joia? Vamos lá. De novo, quero validar com vocês que esse é um módulo em que nós trabalhamos a competência comunicativa de forma que vocês tenham um aprendizado sobre como utilizar as estratégias de interação dentro do mercado de trabalho, de forma que favoreça cada um de vocês no seu melhor potencial. E que esse aprendizado, novamente, é um passo, uma etapa, uma fração, né, para que vocês tenham condições de ler cenários, de entender as novidades do mercado e principalmente de se posicionar diante delas. Ok? Na agenda de hoje nós vamos falar sobre o checklist da confiança, autoconfiança, vulnerabilidade, adaptabilidade, influência, persuasão e assertividade, fechando assim o ciclo da competência comunicativa. E lógico, o nosso desafio dessa vez é um pitch, né, que eu chamei de pitch C, porque eu quero que você saiba falar sobre você mesmo ou você mesma, que você tenha toda a condição de se mostrar, de se expor, de se colocar com os aparatos do corpo, com a sua voz, com sua expressividade, mas que também traga dentro dessa fala, desse discurso, tudo aquilo que nós conversamos para determinar um bom comunicador. Então, os aspectos relacionais, a conexão e, especialmente hoje, fechando com a autoconfiança. Vamos lá? É isso aí, então. Vamos para o checklist da confiança. A confiança é aquele extrato que é responsável pelo vínculo de todas, né? Eu vou dizer de 9 entre 10 relações, mas eu acho que está presente em todas, né? Mesmo que de uma forma subjetiva. De comprar o pão na padaria. Você precisa confiar minimamente que aquilo está sendo feito de uma forma que não vai afetar a sua saúde, por exemplo, né? Então, a gente determina alguns critérios para confiar num estabelecimento, para confiar numa marca, num produto, e isso vai crescendo, né, exponencialmente à medida que a relação é mais próxima, mais íntima e mais comprometedora, no sentido do futuro mesmo, né, dos passos futuros. Então, vamos fazer o checklist da confiança, pensando que primeiro eu vou olhar para o outro
e que talvez fique mais fácil entender como é que se estabelecem esses critérios de confiança. Eu quero que você faça essas perguntas, né? Se faça essas perguntas e que tenha condição de responder parte delas, pelo menos, né? Quando eu começo a me relacionar com alguém ou eu já tenho um relacionamento, eu quero que você pense sobre se essas pessoas com as quais você se relaciona respeitam os seus limites. Quando você diz até aqui, ó, ou quando você diz não, isso não dá. Está sendo respeitado? As pessoas questionam quando não entendem aquilo que você diz, o que você propõe, ou elas passam batido, nem se importam em compreender o que você diz. Elas fazem o que dizem que vão fazer, então elas se comprometem com aquilo que está dito. Se responsabilizam quando há erro, têm humildade de ir lá, pedir desculpa, propor uma reparação, modificar uma rota. Sabe guardar um segredo que você confia à pessoa? Sabe entender que algumas coisas não são para ser ditas, ou pelo menos não são para ser ditas de qualquer forma para outras pessoas? Tem integridade e coragem, e aqui isso significa se elas optam por fazer o que precisa ser feito ou, eventualmente, se deixam levar por um atalho, por um caminho que é mais fácil, mais rápido, mais prazeroso. Sabem ouvir você sem julgar, sem questionar, sem colocar em dúvida aquilo que você está dizendo? Acolhem você nas suas dificuldades, nas suas fragilidades, nos seus momentos difíceis? Se vocês acharem mais interessante, podem parar o vídeo para pensar nessas questões, porque elas são bem importantes para a constituição da própria confiança, da autoconfiança. Então, a gente avança para um questionário bastante parecido, bastante familiar, que é voltar as mesmas questões para nós mesmos. E aí? Eu respeito os meus limites? Eu sei reconhecê-los? Ou eu vou fazendo e quando eu vejo eu já estou num universo que fica longe daquilo que eu tenho possibilidade de cumprir? No sentido de preparo, de condição física, emocional, de tudo. Eu sou claro, assertivo ou clara, assertiva para dizer o que eu preciso? Eu sei o que eu preciso? Eu sei dizer isso, eu sei pedir ajuda? Eu sei formular as minhas necessidades, os meus desejos, os meus impulsos? Eu faço o que eu digo que faço? Tenho esse comprometimento comigo? Eu me responsabilizo pelos meus erros? Tá fácil aí pedir desculpa, propor uma reparação, modificar a forma de pensar, né? Se propor modificar a forma de pensar. Eu sei preservar a minha intimidade, o que pode e o que não pode ser compartilhado com o outro. Quais são os meus segredos? Como eu lido com eles?
Com quem eu os compartilho? E eu sou íntegra e corajosa, íntegro, corajoso? Sou aquela pessoa que faz o que precisa ser feito, doa a quem doer, custe o que custar? Ou, eventualmente, vou buscar ali um caminho que é mais fácil, mais rápido, mais gostoso, menos custoso? Como é que é? Como é que está essa conta? Eu ouço como eu quero ser ouvida? Estou dando tempo a isso? E aí, voltando lá na nossa aula de escuta, né? Eu me ouço? Eu estou ouvindo aquilo que eu estou precisando me dizer? O meu corpo, as minhas atitudes, os meus pensamentos? Eu me ouço? Eu me acolho generosamente nas minhas dificuldades, fragilidades, momentos difíceis? Então, mais uma vez, uma pausa talvez seja necessária. E aqui um enorme parênteses. Por quê? Eu acredito que à medida que vocês vão ouvindo essas questões, vocês imaginam que elas não são uma constância, que não é nada estático, concreto. Por quê? Porque a vida em si e os relacionamentos da vida, eles são dinâmicos, eles passam por nuances, situações, implicações que não permitem que seja que a autoconfiança, né, ou mesmo que as relações de confiança sejam um platô. É sempre aquele ir e vir que precisa ser nutrido, desenvolvido, fortalecido, né? E a autoconfiança, então, nos coloca em contato com a nossa vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela não nos faz melhores, porque nós as reconhecemos, e muito menos piores, porque nós as temos. Elas são parte de nós. Então, reconhecer a vulnerabilidade é um passo importantíssimo no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento de qualquer habilidade. E a gente imagina que seja muito mais fácil depois que eu admito que sou vulnerável, mas não é. É exatamente o ponto que vai me levar adiante, mas que vai me desafiar também cada vez mais, né? O que é ser vulnerável? Vulnerável é estar suscetível a incertezas, riscos e exposição. Essa é uma definição assim generalista. Mas vamos pensar que o tempo todo nós somos suscetíveis a incertezas, riscos e exposições. Então é constante, é presente. E isso gera aquilo que culturalmente a gente combate. Em mostrar na nossa personalidade, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Medo, ansiedade e vergonha. Ninguém gosta de passar vergonha. Ninguém fica à vontade numa situação de ansiedade ou de medo. Não é? Mas está ali, está presente, isso acontece. Então eu preciso lidar e não me paralisar para não sentir essas coisas, né? A Brené Brown, que é uma das autoras que mais trabalham sobre esse assunto, ela diz que entender a vulnerabilidade é exatamente ter coragem
para viver essas experiências, né? O que ela chama de coragem de ser imperfeito. Bom, se eu estou aberta a viver experiências, eu sei que hora ou outra eu vou me abater com medo, ansiedade, eventualmente vergonha, constrangimento, raiva, frustração, êxtase, né? Quando a gente está assim muito feliz, às vezes a gente também passa da conta. Então, são situações que vão ser equacionadas na possibilidade das interações. E aí surge um grande recurso, que é a adaptabilidade, que é a capacidade de se adaptar a diferentes situações e, no caso da comunicação, de adequar a forma de interação de acordo com as situações. Então, se eu me deparo com uma situação muito diferente, com uma coisa que modifica todo o ambiente, e eu me coloco diante daquilo com pânico ou me paraliso, aquilo dificilmente vai me fazer crescer e avançar. Eu preciso, diante dessas situações difíceis, tomar algumas decisões para que eu me beneficie, me favoreça ou simplesmente tenha condição de focar na solução mais do que no problema. Então, muitas vezes, a adaptabilidade nos pede, né, esse instinto de sobrevivência que é a adaptabilidade, nos pede para parar, ouvir, observar e então tomar essa atitude. Isso às vezes acontece fração de segundos e às vezes pede mais tempo. E é aí que entra o que a gente acabou de fazer lá naquele checklist. Eu reconheço o meu limite, eu sei entender como é que eu tenho que me colocar diante dessa situação que se apresentou agora de uma forma inusitada, surpreendente. Percebam que as coisas estão fortemente ligadas e que aqui eu vou estar construindo não só a minha autoconfiança, mas também a minha credibilidade, que é a forma como o outro está me vendo. Né? Então, tem a ver com o interno, mas também com a minha possibilidade de entrega. E no que a gente também já falou nas outras aulas, que é o posicionamento. O que eu vou fazer? Como é que eu vou me colocar diante dessas situações difíceis que possa, então, demonstrar e até fomentar a minha autoconfiança? Um ponto bastante importante para a gente parar agora e raciocinar. Todas as situações de interação, especialmente no ambiente de trabalho, que vão exigir de nós esse posicionamento, vão exigir escolhas. E eu preciso, então, entender o que eu quero, o que eu preciso, onde eu quero chegar, né? Então, a minha intenção, o meu objetivo, para que eu possa me posicionar da melhor maneira possível e, então, alcançar possíveis patamares de confiança, autoconfiança e fortalecimento das interações. Tá, eu tô lá numa situação em que eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que me adaptar, eu tenho que encontrar o melhor caminho. E eu paro para observar e para entender quem está comigo, quem vai seguir comigo. E para essas pessoas eu tenho que trazer uma mensagem, uma posição, um encadeamento de
de ações, né? Que eu sempre digo que quando a gente está em interação, a gente tem que querer do outro alguma coisa, né? Não no sentido do oportunismo, mas do propósito. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Onde eu quero chegar? Né? E eventualmente eu vou lidar com a necessidade de influenciar as pessoas que estão ao meu redor. E essa influência, ela pode ter diversas conotações, é muito amplo, né? Eu posso falar de influência falando de poder, falando de controle, falando de autoridade, mas nesse contexto que nós estamos, a influência é muito mais um modelo, uma sugestão, uma forma de seguir. Então, se eu quero influenciar, eu posso mostrar isso com algum comportamento, com algum discurso, com alguma atitude que leve ao outro a entender o caminho que eu estou propondo. Então não é no sentido de imposição, mas no sentido de, olha, eu percebo que a gente pode fazer isso, né? E vocês viram que eu usei a analogia do guarda-sol, e aí, em seguida, o que eu preciso? Um óculos? Um chapéu? O que eu posso fazer para me proteger? E eu então penso aqui, olha, o que será que vai me ajudar a trazer? Eu estou comunicando que eu estou incomodada com esse sol, eu estou incomodada com essa luminosidade, com esse calor, com essa situação que se apresenta ali. E aí eu trago então um comportamento que me ajuda a trazer outras pessoas para perto de mim. Aqui a gente está falando de influência, de uma influência sutil, mas que costuma trazer engajamento. Eu tenho também uma forma muito mais direta e incisiva de fazer com que as pessoas entendam o que eu preciso, o que eu quero, o que eu desejo, né? Que é a persuasão, criando situações e clima em que eu vou levar a pessoa de uma forma consciente. Então, o comportamento persuasivo, ele é consciente a dizer sim para mim. Ah, então a persuasão é uma forma de manipulação? Não. Não é para ser, embora muitas vezes ela seja usada assim. Mas é uma forma de convencer o outro. Eu tenho esse objetivo na persuasão. Eu quero convencer você de que esse é o melhor caminho. Esquece o outro, esse aqui é o melhor caminho. Mas tem também o espaço para ponderação, para coerência, para escuta, para observação. Na persuasão, eu tenho uma convicção, eu tenho uma crença ali que me ajuda a mostrar esse caminho, que ajuda a dizer que essa é a melhor forma de encontrar a solução. E à medida que a minha convicção, que a minha credibilidade estão formadas, as pessoas tendem a se convencer mais fácil. Então, pela comunicação, pela forma como eu me coloco e me posiciono nas diversas situações, quando eu preciso convencer alguém, isso acontece de uma forma orgânica. E eu também vou usar de toda a minha honestidade para fazer isso. Percebe? Então, de onde vem a intenção, né? O que é que eu desejo diante de cada situação.
E tem também um ponto que dentro do processo de comunicação interpessoal, né, a própria competência comunicativa coloca como ápice a assertividade. É trazer um discurso claro, objetivo, direto, gentil, que mostra uma posição. E essa posição é muito autoconfiante. E ela não precisa tomar partido. Eu não preciso ser radical para ser assertivo. Eu posso simplesmente dizer, é assim que eu vou seguir. Olha só, se eu tenho isso ao meu dispor, eu vou fazer isso. Então, é a clareza, é a objetividade, mas é também a empatia, é também a gentileza, é também a forma de se conectar. Tudo isso traz para o relacionamento a confiança e fortalece a autoconfiança. E é dessa autoconfiança que a gente se alimenta para continuar em atividade, para continuar em desenvolvimento, para continuar nutrindo e alcançando patamares cada vez mais sólidos de confiança e autoconfiança. Entendido? Se tiverem qualquer questão, pode enviar e a gente vai bater papo sobre isso, porque eu adoro. Eu trago para vocês uma frase que eu gosto muito e que, de certa forma, faz uma síntese do que a gente conversou. Que para cultivar a sabedoria é preciso força interior. Sem crescimento interno é difícil conquistar a autoconfiança e a coragem necessárias. Sem elas, nossa vida se complica. O impossível torna-se possível com a força de vontade. Bom, com isso, o que eu quero dizer para vocês é que o movimento é intenso e contínuo. Não adianta achar que isso vai acontecer sem esforço, sem motivação, sem vontade. Não vai. É preciso trazer isso o tempo todo. Ninguém é autoconfiante sem preparo. Então, é tudo o que a gente falou o tempo todo desse curso, em todos os módulos. É uma parte, é um recorte. E vocês vão ter que estar o tempo todo cuidando disso, implementando, modificando, inovando, aprendendo, reaprendendo, desaprendendo e assim por diante. Porque é frequente, constante, e eu acho isso excelente, eu acho essa a melhor parte de tudo. E comunicação é exatamente isso. Quando você se satisfaz e se acomoda, ela deixa de ser boa. Porque se parece que tá fácil, se parece que tá bom, eu deixei de prestar atenção em alguma coisa. Então, vamos notar isso. Quero que vocês façam o pitch, gravem, observem. Então, se vocês já fizeram isso nas outras etapas, já tiveram condição de dar nota, agora percebam o que está implícito no discurso. Você se contrataria? Você seria seu sócio se você visse esse pitch? Então, é isso que eu quero que vocês estabeleçam como critério na hora de avaliar. Claro, fico à disposição para isso também. Mais uma vez, quero agradecer muito por estar aqui e quero dizer que nós passamos por todas as etapas que trazem, então, os atributos do corpo,
que colocam o autoconhecimento de uma forma mais palpável e o transportam, transcendem para as atividades profissionais de uma forma que vai ser como semente de floresta, que tem que estar crescendo, crescendo, crescendo e enfrentando os desafios, as queimadas, os desmatamentos, enfim, tudo que a gente sabe que encontra por aí. Muito obrigada pela companhia, pela oportunidade, pela escuta, e eu espero ter contribuído com cada um de vocês. Fico à disposição. Beijos!